Leonardo Paranhos é o nome de Ratinho Júnior para o governo do Paraná. O seu secretário está num esquema aí complicado revelado pelo jornal O Paraná. Vamos trazer para vocês as informações agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, vou trazer o Pedro Zambarda. Pedro Zambarda está aqui para trazer as informações. Que esquema é esse, hein, Pedro? Pois é, Lúcio. Esse é um caso também que eu cobri lá no DCM. A repórter Vanessa Nilson tá em cima disso no Jornal Paraná. Para quem conhece o Leonardo, não Leonardo, ô Lúcio. Leonardo. É esse secretário aqui, amigão do Ratinho Júnior. Vamos lá. Opa, som. Agora vai. O ano todo, mas tem uma marca muito forte de entretenimento que é o Carnaval. E eu estou muito feliz de estar aqui, além da parceria que nós fizemos, a Secretaria de Turismo com a Prefeitura, através da prefeita Rosane, nosso secretário Tiago, todo o time da Prefeitura, porque eu lembro que a prefeita me disse, Paranhos, nós já temos uma marca e eu quero ainda impulsionar ainda mais. Nós estamos fazendo isso, Augusto, em todo o litoral. Nós queremos resgatar o Carnaval de forma muito forte. A gente sai do verão maior e entra de cabeça nesse projeto do Carnaval. Isso para nós é muito importante, aquece a economia e, claro, projeta o nosso litoral para todo o país. Carnaval do Paraná tá forte, Lúcio? Teve muito investimento do governo estadual nos últimos anos para trazer grandes shows. Então, shows grandes, Lua Santana, Gustavo Lima, grandes shows para o litoral. O foco é o litoral. Uhum. Eu não duvido de você não, Lúcio. Aí, o secretário que é responsável pelo turismo do Paraná está envolvido nisso aqui, no Jornal Paraná. Antes de deixar cargo de prefeito, ele era prefeito em Cascavel, Paranhos assumiu o controle de empresas com movimentação milionária, Lúcio. Ih, caramba. Olha aí que coisa boa. Vamos ler aqui a matéria. Vou ler a matéria inteira, tá, gente? Vamos lá, Leonardo Paranhos. Cascavel e Paraná. Leonardo Paranhos transferiu para o seu nome, no último dia como prefeito de Cascavel, empresas que movimentaram mais de 54 milhões de reais, segundo aponta uma denúncia e documentos públicos analisados pela reportagem, após autorizar aportes milionários concentrados nas semanas finais da sua gestão, segundo registrado em contratos sociais que são públicos, na junta comercial, balanços empresariais e alterações societárias analisadas pela reportagem. Documentos mostram que, em 30 de dezembro de 2024, ainda no exercício do mandato, Paranhos ingressou formalmente em empresas que haviam expandido patrimônio e volume de operações ao longo dos 8 anos em que esteve à frente da prefeitura, de acordo com registros consultados. As movimentações envolvem principalmente as construtoras e incorporadoras Meu Viver, Vipar, FV Incorporadora e a Oeste Holding. As informações constam na denúncia apresentada à DECOR, Delegacia de Combate à Corrupção, pelo ex-deputado federal Evandro Roman, a qual a reportagem teve acesso. O documento foi elaborado a partir do cruzamento de dados abertos, registros comerciais, formações patrimoniais. Segundo a denúncia, uma suposta concentração atípica de integralizações de capital e reorganização societária no período imediatamente anterior ao fim do mandato. Sabe o que é essas mudanças empresariais, Lúcio? O cara botou a família inteira nas empresas. Vamos lá. Esse cara é o candidato Ratinho, tá? No fim da gestão, entre novembro e dezembro de 2024, as empresas do grupo comandado por Paranhos realizaram uma série de aportes milionários em um intervalo inferior a 45 dias, conforme os registros analisados. A Vipar recebeu integralizações que somaram 4,42 milhões. Na sequência, a FV Incorporadora teve o seu capital ampliado em mais de 1,8 milhão. Parte desses recursos foi registrada em nome de Franciele Abicoste, funcionária de Vivian Paranhos, filha do ex-prefeito. Documentos indicam que Franciele realizou aportes superiores a 1,29 milhão, segundo denúncia, apesar de apresentar até pouco tempo antes histórico de baixa capacidade financeira e registros de negativação. Lúcio, caramba, ela não teria condições de lidar com essa grana. Para especialistas ouvidos pela reportagem, esse tipo de movimentação poderia sugerir, em tese, a utilização de sócios interpostos para viabilizar a reorganização patrimonial
do grupo antes da entrada direta de Leonardo Paranhos nas empresas, o que ainda é objeto de apuração. Núcleo familiar. A análise dos contratos sociais revela que, antes da formalização da entrada de Leonardo Paranhos, as empresas eram controladas majoritariamente por familiares e pessoas próximas ao ex-prefeito, segundo os documentos públicos consultados. Além do próprio Paranhos, figuram como sócios e participantes Vivian Paranhos, filha de Leonardo, que aparece como elo entre o núcleo familiar e a estrutura empresarial, Pedro Paranhos, filho do ex-prefeito, com participação societária em empresas do grupo, e Franciele Abicosti, funcionário de Vivian, responsável por aportes expressivos. Esse arranjo permaneceu ativo durante os anos do mandato, período em que as empresas ampliaram significativamente seu volume de negócios, sobretudo no setor imobiliário e de construção civil em Cascavel, segundo os dados societários. É bom você ter uma imobiliária, né, Lúcio, quando você é o prefeito da cidade. Pois é. Somente após o encerramento da gestão, e formalmente no último dia do cargo, Paranhos passou a figurar diretamente como sócio administrador nas companhias. Vale ressaltar que todas as informações publicadas sobre as denúncias envolvendo o ex-prefeito Leonardo Paranhos têm como base documentos, denúncia formal e investigação em andamento, conduzida pelo DECOR, a partir do material protocolado pelo ex-deputado federal Evandro Roman. Todos os citados na matéria foram procurados pela reportagem por meio de ligações telefônicas e mensagens de texto, porém não atenderam nem retomaram as mensagens. Empresa de 20 mil movimentou 54 milhões. A Meu Viver Construtora Incorporadora é apontada, segundo a denúncia, como exemplo mais emblemático de disparidade de capital social declarado e volume real de operações. Criada em 2018, com capital inicial de apenas R$20 mil, a empresa realizou transações imobiliárias que somam R$54.341.000. O valor é 2.717 vezes superior ao seu capital registrado, o que na avaliação de especialistas pode indicar hipóteses como subcapitalização, ocultação patrimonial ou uso da empresa como instrumento de movimentação financeira, situações denunciadas que estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Mesmo antes da entrada direta de Paranhos, a Meu Viver era controlada por integrantes do núcleo familiar, incluindo Vivian e Pedro, além de sócios ligados ao círculo próximo, conforme contratos sociais. Centralização e patrimônio. 5 empresas do grupo operam no mesmo endereço, em salas consecutivas da rua Antônio Alves Massaneiro, em Cascavel. Apesar de possuírem CNPJs distintos, compartilham a estrutura administrativa, contábil e operacional. Essa centralização, conforme a interpretação de especialistas, reforça a suspeita de atuação como conglomerado único, com divisão apenas formal de pessoas jurídicas. Registros da junta comercial mostram que as mesmas contabilidades, advogados e gestores atuam simultaneamente para diferentes empresas do grupo. Reorganização. O ingresso simultâneo de Leonardo Paranhos nas empresas em 30 de dezembro de 2024 é considerado atípico por especialistas em direito empresarial e administração pública. A formalização ocorreu após anos de crescimento sob controle indireto, integralizações concentradas de capital, reorganizações societárias sucessivas e retirada gradual dos sócios intermediários que integravam a estrutura empresarial do grupo, segundo a denúncia. Isso vem de um documento chamado Paranho Leaks, que saiu na época em 2022. Quem assina a reportagem e o inquérito corre em sigilo é o Guilherme Mendes e a Vanessa Nilsson para o jornal O Paraná. E aí, Lúcio, só para não dizer que eu não tenho nada a ver com a história, eu cobri o mesmo caso em 2022, quando ele ainda era prefeito de Cascavel. Ele fez a construtora crescer 222 vezes em 2 anos. Caramba, que crescimento, hein? É um talento. Esse é o cara que pode ser governador do Rio de Janeiro, governador do Paraná. Pois é, inclusive é um cenário da base governista ali ainda muito confuso, né? Porque existe... Porque tem um cara tentando colocar no meio da briga, né? E tem vários outros, inclusive, querendo o apoio do Ratinho Júnior, né? Então tem o Guto Silva, secretário estadual e ex-chefe da Casa Civil, tem o próprio Alexandre Cury, que é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Tem ainda o ex-prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, que também gostaria muito de tentar concorrer. E, como você falou, tem o próprio Moro, que hoje não tem o apoio da base do governo do Ratinho Júnior.
E já começa a se desenhar uma desfiliação do União Brasil, uma possível filiação ao Novo para concorrer ao governo do Paraná, independente do apoio do Ratinho Júnior ou não. A grande verdade é que ainda não se tem nenhuma configuração certa em relação a qual vai ser os candidatos da base governista, seja para o governo do Paraná, seja para deputado estadual. Bom, a gente vai ficar de olho, vai seguir acompanhando. E o Pedro vai trazer qualquer novidade aí para nós. Certo, Pedro? Vamos ficar de Um olho. grande abraço. Até a próxima.